Dia dos Pais, na verdade, Dia dos Pais são todos os dias, né, amados? Nós enfrentamos tantas questões na nossa vida, no nosso dia a dia, e eu quero falar um pouquinho a respeito desses enfrentamentos com você hoje. Eu tenho percebido ao longo dos anos, caminhando com Cristo, andando, né, de dias em dias festivos e tantas datas que comemoramos, nós sempre pegamos as datas comemorativas e nós focamos a respeito de um determinado assunto. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito da minha vida pessoal e da sua vida pessoal com aquilo que Deus espera de mim e de você. Eu não quero focar somente e simplesmente na questão paterna, mas eu quero focar na nossa espiritualidade, na nossa vida com Deus. Porque se nós desejamos ter pais e mães abençoados na igreja, famílias que são sólidas, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Então você que é papai, parabéns a você, Deus abençoe você nesse dia. Você que ainda não é e ainda vai ser um dia, que Deus também possa te abençoar. Mas eu quero falar com você hoje a respeito das pressões da vida. Esse é o título da mensagem. Sabe, queridos, eu tenho percebido que como pais e às vezes como família, mães também, eu tenho percebido isso de maneira assim muito singular na vida de algumas pessoas, que algumas pessoas têm lutado muito para poder permanecer e se posturar naquilo que Deus espera. Para algumas pessoas me parece que a condução da vida é mais leve, que a condução da vida é mais fácil. Eu não sei explicar isso muito bem, acho que vai muito da personalidade de cada um ou do momento em que cada um está vivendo com Deus. Mas ao longo dos anos, ministrando pessoas, lidando com jovens, com adolescentes, eu tenho olhado para esses adolescentes, esses jovens, olhado para essas famílias, e eu tenho percebido que algumas famílias sofrem muito, queridos, por conta de serem famílias disfuncionais. E tudo isso tem a ver com a posição do pai e da mãe, muitas vezes, dentro da própria casa. Então, você olhando para a Bíblia, você vai ver que existem pais que foram pais de sucesso dentro de casa. Você olhando para a Bíblia, você vai ver que existem pais que foram um fracasso dentro de casa, mas foram um sucesso fora de casa. Então depende muito de como você está se posturando diante daquilo que Deus está colocando nas suas mãos. E eu quero falar desses desafios com você um pouquinho. Hebreus capítulo 11, verso 38. Não é esse texto que eu vou trabalhar em cima dele, mas eu quero só fazer menção dele, porque eu quero abrir com esse versículo para a gente poder pensar um pouquinho juntos. Na verdade, hoje é mais um bate-papo. É um dia especial, então na verdade você está aqui como pai, se você já é pai, mas nós estamos diante daquele que é o nosso pai, o pai perfeito, né? O pai soberano. Hebreus capítulo 11, verso 38 nos fala o seguinte, um versículo bastante conhecido: o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. E aí o autor aos Hebreus segue dizendo a respeito de algumas características das quais o mundo não era digno de alguns homens que passaram pela terra, de algumas pessoas, algumas mulheres que não passaram pela terra, que passaram pela terra. E ao passar pela terra, eles foram de tal forma diferentes, queridos. Eles se posturaram de tal forma na sua passagem pela terra, de que o mundo se tornou indigno para eles. Eles não eram dignos que o mundo estivesse eles no nosso meio. Quando eu olho para você e para mim, queridos, eu ainda sonho com um grupo de pessoas dos quais o mundo não se torne digno dessas pessoas. Eu tenho olhado para algumas pessoas, eu tenho sonhado com uma comunidade, eu tenho sonhado com uma postura nas nossas vidas, de que as pessoas possam olhar para a gente e possam dizer: ó, verdadeiramente Deus transformou a vida desse homem. Verdadeiramente Deus transformou a vida dessa mulher. Existe algo na vida desse homem, existe algo na vida dessa família, existe algo na vida desse jovem, existe algo na vida dessa criança. Eu ainda sonho, querido, com pessoas que possam dar um testemunho a respeito de Cristo e do Evangelho, do qual o mundo, ao olhar para essas pessoas, o mundo possa ter uma percepção diferente de quem nós somos e o porquê estamos na terra. Sabe, eu queria que você pudesse guardar algumas coisas no seu coração enquanto eu estou ministrando. E uma delas é que você possa entender que você não é uma pessoa comum. Nós não somos pessoas comuns, queridos. Nós não somos pessoas comuns, nós não somos. Houve algo na história da humanidade, há mais de 2000 anos atrás, Deus decidiu intervir de maneira diferente do que Ele intervia no Antigo Testamento. Desde a morte de Jesus na cruz, tudo mudou, o calendário mudou, as estações que nós vivemos espiritualmente mudaram. A espiritualidade no nosso tempo é muito diferente da espiritualidade do Antigo Testamento.
Hoje nós temos acesso à presença de Deus, o Espírito Santo nos habita. No Antigo Testamento era tudo muito diferente. E desde que Jesus então se entrega na cruz do Calvário em favor das nossas vidas, nós precisamos entender, nós não somos pessoas comuns. Todas as pessoas que são ditas pela palavra de Deus, nascidas de novo, elas são diferentes do mundo. A grande pergunta, a grande questão que eu tenho todos os dias avaliado e analisado é que se nós somos diferentes, qual é a postura que Deus espera que nós tenhamos fora das quatro paredes da igreja? Será que o mundo tem percebido que você é um homem diferente, um pai diferente, uma mãe diferente, um filho diferente, um jovem diferente? Essa é a grande questão. O que mudou em você, o que mudou na minha vida a partir do sacrifício da cruz? Pessoas das quais o mundo não era digno deles. Eu tenho me preocupado tanto, queridos, com isso nos nossos dias. Eu quero falar com você a respeito desses desafios. Quando nós olhamos para a criação, queridos, nós percebemos que estamos falando de paternidade hoje de maneira que você possa compreender qual é a nossa posição, a nossa postura. Mas quando nós olhamos para a criação, as pessoas entendem que por causa do pecado ter entrado na raça humana através de Eva e através de Adão, o que a pessoa mais avalia em relação às perdas depois do pecado é a perda da vida. Eu quero dizer para você que a perda da vida não é o tema central do Éden. A perda da vida não é o tema central daquilo que estava acontecendo. Na verdade, quando o homem peca, queridos, ele morre não fisicamente, ele morre espiritualmente. O que o homem perde no Éden, então, é o relacionamento e a presença do Pai. O Pai, na verdade, vinha todos os dias conversar com os filhos no jardim do Éden. E o que o diabo faz, então, com o pecado, através da queda do homem, é distanciar o homem de Deus. Não Deus do homem, mas distanciar o homem de Deus. Houve um momento na vida da história humana que o homem, entendendo agora que havia pecado e havia errado contra os princípios e a vontade do Pai, os princípios e as vontades de Deus, a Bíblia diz que Deus se apresenta ao homem no finalzinho da tarde, mas o homem agora se esconde de Deus. O homem precisa então se esconder atrás de folhas de figueira. Ele precisa produzir algumas coisas que pudessem então ocultar o relacionamento puro e limpo que ele tinha com o Pai. Sabe, amados, isso afetou a humanidade de tal forma que tudo que nós vemos nos nossos dias é uma consequência de um erro original. É quando nós, às vezes, abordamos famílias que são disfuncionais e os pais não têm uma postura que deveriam ter, e essa postura de não se relacionar com os filhos de maneira adequada é porque eles não aprenderam a se relacionar com o pai de maneira adequada. Quando Deus entra na vida de uma família disfuncional, de um homem ou de uma mulher que passaram por muitas lutas e frustrações, passaram por muitas dificuldades, por muitos erros na vida familiar, quando Deus entra na vida de uma família assim, você vê que a primeira coisa que Deus começa a restaurar na vida dessas pessoas, em primeiro lugar, não é o que elas estão vivendo e convivendo umas com as outras, mas é o relacionamento do próprio Deus com ele, do próprio Deus com ela, do próprio Deus com eles. Nós precisamos entender que a queda, queridos, nos afastou do Pai. E se nós estamos falando a respeito do Dia dos Pais, eu tenho certeza que hoje você se lembrou, se o seu pai está vivo, ou dos pais que você considera, eu tenho certeza que você se lembrou de mandar um WhatsApp para alguém. Você já deve ter parabenizado os pais aí que você conhece, os seus amigos, o seu próprio pai, se ele está vivo. Mas a grande questão, queridos, é que nós não somos simplesmente homens carnais, nós somos seres espirituais também. E qual é a sua relação com o Pai? Como você se relacionou com o Pai eterno hoje pela manhã? Sendo o Dia dos Pais uma comemoração humana, né? Porque na verdade é do calendário humano essa comemoração, mas nós temos uma consciência de que nós temos reverência e nós temos a responsabilidade, como foi lido aqui no princípio, de honra para com o nosso Pai terreno, quanto mais para com o nosso Pai celestial. Eu tenho pensado sobre isso porque muitas vezes, queridos, nós quebramos princípios na terra porque os nossos princípios com o eterno estão também rompidos. Às vezes, muitas coisas que eu e você plantamos, muitas coisas que eu e você colhemos na terra não tem a ver simplesmente com o nosso plantio e com a nossa colheita, mas significa que nós não temos observado princípios eternos do nosso relacionamento que foi quebrado com o nosso Pai no passado. Desde Adão, queridos, fomos afastados do Pai pelo pecado. E nós estamos num caminho de retorno. Nós estamos
todos retornando para a casa do Pai, que nos espera de braços abertos. Lucas capítulo 15, quando fala a respeito do filho pródigo e um pai que esperava ansiosamente pelo filho que havia ido embora de casa. Como esse vídeo que acabamos de assistir há pouco. Aos poucos o filho foi se perdendo do pai, do relacionamento com o pai, por causa que ele foi crescendo, foi se tornando jovem, foi desenvolvendo relacionamentos lá fora com amigos, e foi então conhecendo um mundo que ele não conhecia, e por causa desse mundo que ele não conhecia, o pai perdeu o seu devido lugar no coração daquele jovem. É o que nós estamos enfrentando todos os dias em relação à nossa paternidade, em relação aos desafios de ser uma família instituída e construída segundo a vontade de Deus na terra. Nós precisamos voltar à essência de tudo, queridos. E eu quero abordar alguns aspectos de como nós podemos voltar e entender aquilo que nós perdemos, e como nós podemos reconstruir o nosso relacionamento com Deus, para que então a nossa paternidade humana, ela seja segundo a vontade daquele que nos confiou o dom de nos tornar pai. Nós somos pais, queridos, porque é uma dádiva de Deus, quantos sabem disso? Eu conheço pessoas que desejaram e não podem. Eu conheço pessoas que anseiam e não podem ser pai e mãe. Existem limitações físicas, existem limitações genéticas, existem uma série de limitações, pessoas que não podem gerar. Mas aprove a Deus nos abençoar. Alguns de nós fomos abençoados, é uma dádiva de Deus, mas ao mesmo tempo é um grande desafio. É um grande desafio. Eu acredito, se dentre trilhões de pessoas das quais não puderam ser pais, Deus escolheu e decidiu que você pudesse, eu acredito que você deveria olhar para a sua paternidade de maneira diferente. Eu acredito que você deveria olhar para a sua paternidade ou maternidade, enfim, você deveria olhar para isso com os olhos que Deus espera que você olhe. Qual é a tua responsabilidade no processo? Será que simplesmente Deus colocou um filho na sua vida para que você pudesse ter uma família grande? Para que você pudesse se contentar na sua alma e dizer para as pessoas, olha, eu sou pai, eu sou mãe? Eu acredito que não, queridos. Eu acredito que todo o propósito de Deus debaixo dos céus, na terra, tem a ver com aquilo que Ele está fazendo no indivíduo. Existe algo que Deus está fazendo em você, existe algo que Deus está fazendo em mim, que nós precisamos entender. Ah, mas eu não sou pai ainda, mas eu não sou mãe ainda. Não tem a ver com isso, queridos. Tem a ver com nós compreendermos aquilo que Deus está fazendo na essência. O porquê que Deus se importa tanto com as famílias, o porquê que Deus se importa tanto com a paternidade, o porquê que Deus se importa tanto com a maternidade, o porquê que Deus se importa tanto com honrar pai e mãe se você ainda é um jovem ou adolescente, o porquê que Deus se importa tanto com o núcleo da família. Você precisa entender isso. Sabe, amados, você não deve se preocupar tanto com as questões que vão, às vezes, tirar você do centro da vontade do homem. Você deveria se preocupar com as questões que tiram você do centro da vontade de Deus. Porque na verdade, em última instância, quem confiou nas suas mãos o que você tem não são homens, queridos. Ah, foi o meu patrão que me promoveu. Não foi somente o seu patrão que te promoveu. Havia um plano central de Deus para a sua vida. E você, em resposta a esse plano, chegou onde está. E agora você está sendo reconhecido porque você tem obedecido uma vontade soberana. Eu não tenho nada contra, queridos, aquilo que nós chamamos de capacitação humana. Eu não tenho nada contra isso, eu me capacito em tudo que eu posso. Mas eu quero dizer para você de que adianta ou adiantaria eu buscar uma capacitação, sendo que Deus não me desse a compreensão para aquilo. Em última instância, querido, existe uma sanidade mental em você. Em última instância, existe uma graça soberana de Deus em você, para que você possa ser aquilo que Deus projetou para que você fosse. Se você se tornou um grande homem, uma grande mulher, se você alcançou lugares dos quais muitos ao seu lado desejaram e não alcançaram, é porque até nisso nós devemos a Deus a gratidão por aquilo que Ele nos deu de compreensão e entendimento. Por mais que você estude a respeito de algumas coisas, existe uma limitação em determinadas áreas da vida de cada ser humano, queridos. Eu estudei música 7 anos. Eu arranho um pouquinho de bateria, não toco. Esses meninos tocam, eu arranho. Eu estudei música por 7 anos, queridos, e tudo que você estuda, você é capaz de conduzir se você estudou. Você é capaz de praticar se você estudou. Mas eu quero dizer para você, existem coisas que são dom de Deus na vida do homem. Sabe por quê, irmãos? Você vai ver arquitetos se formando e eles não conseguem exercer.
Sabe por que eles não conseguem exercer? Porque embora eles tenham toda uma capacitação teórica a respeito do assunto, mas não existe graça de criação neles. E a arquitetura é muito diferente de engenharia. Engenharia é cálculo. Engenharia, se você for um bom matemático, uma boa matemática, você pode até conseguir construir muitas coisas. Mas eu quero dizer para você, a arquitetura é muito diferente de engenharia. Porque a arquitetura vai trazer à existência a questão do bem-estar dos ambientes, dos lugares. Então, para ter esse bom senso em relação aos ambientes, nós temos uma graça diferente. Nem sempre, queridos, nem sempre tudo aquilo que você e eu promovemos é porque nós somos capacitados, humanamente dizendo, é porque existe um dom e uma graça de Deus. E se Deus tem nos dado o dom e a graça para que nós possamos ser pais e mães, nós devemos entender que nós temos que ser pais e mães segundo o seu coração. O diabo, na verdade, queridos, ele não está preocupado em destruir a sua vida. Você precisa entender isso. O diabo está preocupado em destruir o seu relacionamento com o Pai Celestial. A maior preocupação do diabo na terra é destruir o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque a sua paternidade, a sua maternidade, porque a sua postura de filho, porque a sua postura de profissional, a sua postura de cônjuge, toda ela será comprometida se o diabo conseguir destruir o seu relacionamento com Deus. O que o diabo faz no Éden não é tirar a vida do homem, queridos. O que o diabo faz no Éden é afastar o homem de Deus. E por causa disso o homem perde a vida e precisa retornar. Agora o homem precisa de um Salvador. Agora o homem precisa de uma restauração no relacionamento com aquele que pode todas as coisas. Então agora eu quero entrar no texto, depois dessa introdução eu quero entrar no texto com você. Mateus capítulo 26, versículo 31. Quero falar um pouquinho a respeito daquilo que nós não podemos perder e aquilo que nós devemos perceber se nós desejamos ser pais segundo o coração de Deus e se nós desejamos restaurar nosso relacionamento com o Pai Eterno. Mateus 26, 31. É um texto longo, mas segura aí, eu vou ser objetivo. Diz assim o verso 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos o abandonem, eu nunca, jamais te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas seja assim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora sequer? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez e foi orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou de novo, encontrou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Pai, nós te louvamos, é a tua palavra. Ajuda-nos nessa hora, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor está nos querendo ministrar, Senhor. É um dia importante para nós, homens, dia dos pais, mas nós sabemos que a tua palavra vai muito além daquilo, Senhor, que nós comemoramos no mundo físico.
Por isso, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, e a Tua palavra possa produzir o efeito e aquilo que o Senhor deseja em nossos corações nesta manhã. No nome de Jesus, a quem oramos. Amém e amém. Queridos, eu quero contextualizar um pouquinho isso com o Dia dos Pais, para declarar algumas coisas que falaram muito comigo enquanto eu estava meditando nesse texto essa semana. Eu tenho percebido, queridos, que muitos pais nos nossos dias, eles vivem aquém daquilo que Deus espera no relacionamento com os filhos. E muitos filhos também vivem aquém daquilo que Deus espera no relacionamento com os pais. Às vezes, amados, não tem a ver só com o pai, às vezes tem a ver com os filhos também. Existem ordens de Deus, existem momentos e vontades de Deus a respeito das nossas vidas, que Deus nos dá instruções muito específicas daquilo que Ele espera de cada um de nós. Esse é um momento difícil na vida de Jesus, um dos momentos mais difíceis na humanidade de Jesus. É quando Jesus, na verdade, antes de ser crucificado, Jesus, ele se retira para orar. E a Bíblia nos diz então que ele vai para o Getsemane. Existem dois montes dos quais eles são muito importantes na Bíblia. Um é o monte da transfiguração, onde Jesus mostra toda a sua glória, e o outro é esse monte, o Getsemane, onde Jesus mostra toda a sua humanidade. Jesus, ele se aparta da multidão, ele pega os seus discípulos, ele vai para esse monte chamado Getsemane, ele pega 3 discípulos com ele leva esses discípulos para orar no momento mais difícil da sua vida. E eu não sei se você conhece ou entende um pouquinho de Bíblia, se você já leu a respeito do Getsemane, mas o Getsemane é o monte onde era usado para prensa de azeite, queridos, prensa de azeitonas. É dali que se extraía o azeite. Então eu acredito que Jesus, ele está nos ministrando algumas coisas importantes. Existem momentos na nossa vida que nós somos espremidos de tal forma pelas circunstâncias que estão à nossa volta, que a nossa humanidade de fato ela deseja algumas coisas. E Jesus então, nesse monte de aperto, nesse monte de prensa, nesse monte difícil em que Ele está nos ensinando que haveria dias na sua e na minha vida que nós não suportaríamos. A Bíblia nos ensina a respeito da transfiguração, e Jesus chega a transpirar gotas de sangue no Getsemane. Na transfiguração ele mostra a sua face de Deus, no Getsemane ele mostra a sua humanidade. E na humanidade, queridos, Jesus traz os seus discípulos consigo, e ele diz para os seus discípulos: olha, eu preciso de algo em relação a vocês, eu preciso que vocês vigiem comigo. Então Jesus, no verso 41 desse texto que lemos, Jesus traz uma afirmação para os discípulos. Ele diz: sabe, vocês estão com o espírito pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho olhado para muitos pais, queridos, que eles têm tudo para decolar em Deus. Tudo que diz respeito ao mundo espiritual está pronto. Eu tenho olhado para filhos, queridos, que têm tudo para decolar com Deus. Tudo que está no mundo espiritual reservado para cada um deles está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus, então, ele nos mostra, queridos, esses 2 pontos e aspectos a respeito da nossa humanidade e a respeito da nossa paternidade. Porque como filho, Jesus, no dia mais difícil, no momento mais difícil da sua vida, ele ora ao Pai. Como filho, ele busca a presença do Pai. E ele diz: Pai, eu te peço ajuda. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Como filho, queridos, ele nos ensina que todos nós, em dados momentos da nossa vida, precisamos recorrer ao Pai eterno, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode mudar a sua história, aquele que pode transferir a respeito da sua vida aquilo que você jamais teria condição, aquele que pode transmitir e aquele que pode abrir as janelas dos céus a respeito das enfermidades, das lutas e das consequências que você tem tido por um mundo e por um erro no passado, muitas vezes, às vezes por uma posição errada no presente. Deus pode mudar todas as coisas, mas Jesus nos ensina, existem coisas, amados, que só Deus pode fazer. Agora, enquanto homem, queridos, enquanto pai dos discípulos, agora enquanto um homem que estava sendo um discipulador daqueles que estavam aprendendo, ele nos ensina o seguinte: olha, embora eu deseje isso diante do Pai que está nos céus, eu preciso entender como filho que sou, que a vontade dele está acima da minha. Eu vejo pessoas sucumbindo na fé, queridos, porque eles não aceitam a vontade de Deus.
Homens e mulheres que tinham tudo para ser cheios do Espírito Santo, usados por Deus. Quantos homens, quantas mulheres você caminhou no passado e hoje eles nem estão caminhando com Deus mais? Quantas pessoas que foram referência para você no passado? Quantas pessoas que tiveram uma postura das quais, quando você iniciou no Evangelho, você sempre desejou: olha, um dia eu quero ser igual a esse irmão, um dia eu quero ser igual a essa irmã é uma inspiração para mim, esse pai é uma inspiração para mim. Nossa, que família, nossa, que filho, nossa, que esposa, que marido. Quantas pessoas, queridos, ao longo dos anos nós percebemos assim, mas hoje elas não estão mais caminhando com Cristo. Hoje você olha, muitas delas nem família tem mais, nem casados estão mais. Sabe o que eu vejo, queridos? Falta na nossa vida a perseverança. Jesus, por 3 vezes, ele sai para orar, e os discípulos não conseguem perseverar numa ordem que ele havia dado. As 3 vezes que Jesus volta, eles estão dormindo. Não houve uma perseverança dos discípulos na ordem de Deus. Eu quero dizer para você algo, pai. Quando Deus confiou um filho, uma filha nas suas mãos, ou filhos e filhas nas suas mãos, quando Deus confiou essas crianças na sua responsabilidade, Deus deu uma ordem a você. Deus disse para você perseverar numa ordem que foi liberada. Ele disse: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer, ela não vai se desviar dele. Hoje nós apresentamos a Betina aqui, né? É uma responsabilidade grande para os pais, ensinar ela no caminho que ela deve andar. Mas eu tenho olhado para algumas coisas, queridos, e eu tenho percebido que os adolescentes e jovens dos nossos dias, as próprias crianças, elas têm amadurecido de maneira muito rápida. E existe algo que eles têm uma percepção que às vezes eu e você ignoramos. É a percepção na incoerência. Às vezes nós somos incoerentes, queridos. Nós obrigamos os filhos a obedecerem aquilo que mandamos, mas nós não damos um testemunho daquilo que estamos ensinando e não damos um testemunho daquilo que estamos ordenando. O que Deus espera de mim e de você? Quando os nossos filhos, queridos, vamos falar sobre, eu vou usar essa metáfora, tá bom? Vamos falar dos nossos filhos espirituais, pessoas que você tem tido cuidado paterno, materno com essas pessoas. É um cuidado de pai e de mãe, que você tem encontrado neles imaturidades espirituais e você tem tido cuidado de levá-los a uma maturidade espirituais. O que eles podem dizer quando eles olham para a sua vida? Quando eles se relacionam com você no informal, quando eles estão nas festinhas com você, quando eles estão nos churrascos com você, quando eles estão... Sabe quando você está desarmado, queridos? Porque nós conseguimos muitas vezes promover um tipo de sensação na vida das pessoas quando nós estamos nos posturando para nos apresentar. Mas quando nós estamos no informal, queridos, é aí que de fato nós damos o bom testemunho do cheiro suave de quem é Cristo nas nossas vidas. Eu tenho percebido que nós temos uma responsabilidade grande como igreja. Entendermos que a comemoração do Dia dos Pais, queridos, não tem a ver com o comércio. Não tem a ver com você ganhar ou receber um presente ou dar um presente. Não tem a ver com isso. Na minha percepção, paternidade ela é algo muito mais profundo. Quando nós falamos a respeito de sermos pais, de sermos mães, quando nós falamos a respeito da responsabilidade que Deus nos confiou nas mãos, tem a ver com aquilo que é eterno. Em última instância, amados, o que nós estamos fazendo é trazer de volta aqueles que se perderam como canais de Deus. Em última instância, o que nós estamos fazendo é estar voltando para casa, para aqueles que estão caminhando conosco possam aprender o caminho de volta. Em última instância, o que nós estamos fazendo é permitir que o Espírito Santo possa, através da minha paternidade, através da sua maternidade, Deus possa levar pessoas a conhecer e reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Paternidade tem muito mais a ver com isso do que simplesmente com uma data comemorativa festiva, amados. Muito embora nós comemoramos, está tudo certo. Com certeza quem faltou no culto hoje é porque está comemorando. Na verdade faltou no culto quem tem dinheiro, né, para fazer churrasco, e os que não têm vieram, né? Mas, amados, nós precisamos entender isso. Deus está fazendo algo. E Deus espera uma igreja forte na terra. Deus espera que as pessoas possam olhar para a sua família, para a sua paternidade. Deus espera que Deus possa olhar para o seu relacionamento com aqueles com quem você convive dentro da sua própria casa. Deus espera que eles possam olhar para isso e eles possam desejar a Jesus. E Jesus então está dizendo para alguns desses homens: olha, vocês precisam vigiar.
Sabe por quê, queridos? A carne é fraca, ele está dizendo. Então, na verdade, você não deve viver lutando para conseguir as coisas espirituais, porque a Bíblia diz que o espírito está pronto. Você deveria lutar para não perder aquilo que já foi provido por Deus em relação à sua vida. Essa deve ser a nossa luta. Nós devemos lutar para que a carne não roube de nós, queridos, aquilo que Deus já providenciou para o nosso espírito. Deus providenciou coisas para a sua espiritualidade. Não tem a ver com religião. Não tem a ver com religião, queridos. Às vezes nós ficamos presos em questões de discutir quem é certo, quem é errado. Não tem a ver com isso, tem a ver com o reino. Deus está falando do reino de Deus para mim e para você todos os dias. Ele escreveu a respeito do reino dele para nós todos os dias. Ele não escreveu a respeito de uma religião A, B ou C. Tem a ver com aquilo que ele está fazendo. Tem a ver com aquilo que está pronto para o nosso espírito. Mas nós, queridos, dormimos muitas vezes, como os discípulos dormiram. E eu quero falar com você a respeito dessa questão da nossa dormência muitas vezes. Sabe, queridos, a Bíblia, se Jesus fez questão em dizer para os discípulos: olha, vocês precisam vigiar e vocês precisam orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se Jesus fez questão de dizer isso, é porque Jesus estava atento nos acontecimentos, como Deus que era encarnado. Queridos, a carne é fraca, mas ela é fraca para as questões espirituais. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você está aqui num culto, pode ser de manhã, pode ser à noite, você está morrendo de sono no culto, porque a questão é uma alimentação espiritual. Aí você fala assim: nossa, não vejo a hora, não estou aguentando de sono, não vejo a hora de ir embora e chegar em casa. Quero dormir pelo menos umas 2 horas seguidas. Você chega em casa, queridos, você sai daqui, chega em casa, você liga a televisão, você consegue ficar 2, 3, 4 horas na Netflix, você consegue ficar a tarde toda no Instagram. Cadê o sono que você estava? Não é porque a palavra é ruim, queridos, porque ela nunca é ruim. O preletor pode ser ruim, mas a palavra não, porque a palavra é bíblica, a palavra é de Deus. Mesmo que ela não seja pregada da melhor maneira que você queira, ou deseje, ou que você se conforte, é a palavra de Deus. O que nós precisamos entender é que existe uma luta espiritual, queridos, e a dormência na Bíblia nos dá muitos relatos a respeito daquilo que o diabo faz enquanto dormimos. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Enquanto o semeador semeava, ele semeou trigo, mas depois veio a noite e os homens dormiram. E enquanto os homens dormiam, a Bíblia diz que o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. O homem dormiu, queridos, o inimigo semeou o joio. A Bíblia diz que os reis foram para as guerras, porque os reis estavam todos obedecendo uma ordem do reinado, mas Davi ficou em casa dormindo e não foi para a guerra. E era tempo dos reis irem para a guerra. Enquanto Davi fica dormindo, então, ao acordar do seu cochilo, do seu soninho da tarde, ele coloca os olhos numa mulher chamada Betseba. Quase que eu falei Betsaida. Betseba. Ele coloca os olhos nessa mulher. E quando ele coloca os olhos nessa mulher, queridos, a Bíblia diz que ele então infringe um princípio de Deus. Ele se torna um adúltero e um assassino. A Bíblia diz, queridos, que Sansão desobedeceu uma ordem de Deus. E ele então começou a se relacionar e se prostituir com uma mulher. E a Bíblia diz que todas as vezes que ele tinha intimidade, se prostituía com ela, depois ele dormia. E enquanto ele dormia, o seu cabelo foi cortado. Porque Deus havia confiado um segredo nas suas mãos. Mas ele não teve a capacidade, ele não teve a perseverança de guardar e cuidar do segredo que Deus havia dado a ele. E enquanto ele dormiu, ele perdeu o centro da vontade de Deus. Deixa eu dizer algo para você: Jesus sobe para orar, e todas as vezes que ele volta, os discípulos estão dormindo, queridos. Nós temos participado de muitos momentos e moveres em Deus ao longo dos anos, mas eu quero dizer para você, cada cochilo que você dá em relação a uma ordem de Deus, você está perdendo algo que não está percebendo. Às vezes você não percebe em primeiro princípio, em primeiro momento, em primeira instância, mas é só questão de tempo. Nós precisamos despertar para isso como pais, mães, jovens que somos. Independente da nossa idade, queridos, a cada cochilo que você dá, algo se perde no mundo espiritual. Queridos, eu não estou falando de dormir, descansar, corpo físico, vocês estão entendendo, né?
Eu estou falando que espiritualmente nós precisamos estar atento àquilo que Deus está nos confiando nas mãos. Quando Sansão perde tudo que tem, ele não perde no primeiro cochilo que dá depois de um relacionamento que ele tem com uma prostituta. Não é isso, queridos. A Bíblia diz que Sansão, ele erra por muitas vezes, ele dorme e cochila por muitas vezes, até que houve um dia que não foi mais possível. Então ele cai. Sabe, queridos, eu tenho olhado algo e eu tenho percebido, e eu não sei se a minha percepção ela está errada. Se ela tiver, os irmãos me ajudem. Mas o que eu percebo a respeito da vida de um cristão, um homem e uma mulher que nasceram de novo, que tem uma paternidade que deveria ser segundo o coração de Deus, uma maternidade que deveria ser segundo o coração de Deus, filhos que deveriam honrar os seus pais, suas mães, segundo a vontade de Deus. Eu tenho percebido que, na verdade, nós que nascemos de novo, nós não caímos. Nós vamos caindo. É diferente, queridos. Quando nós caímos, a queda do cristão, queridos, ela não é um tombo simplesmente. Elas são quedas sucessivas, porque nós abrimos concessões, porque existe algo no coração do cristão que é assim. Como nós temos o Espírito Santo que nos habita, quando nós cometemos o primeiro deslize, nós entristecemos-nos, nós ficamos abatidos. Puxa, não deveria ter feito isso, e aquilo te entristece, mas daí você faz uma segunda vez, e você faz uma terceira, e você faz uma quarta, e aquela tristeza que foi profunda na primeira vez que você desonrou a Deus, agora na quarta, quinta, sexta, sétima vez, já não é mais tão profunda como foi na primeira, até que aquilo se tornou algo comum para mim e para você de novo. Então eu tenho percebido algo a respeito dos momentos que nós cochilamos espiritualmente, e nós deixamos de nos tornar pais segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque houve um momento que o teu filho abriu o coração para você, mas você negligenciou aquela janela aberta, e você não deu ouvidos ao seu filho. Houve um momento que o teu filho chegou em casa e ele não estava bem, você viu que ele não estava bem, e ele chegou da rua, e você não perguntou para ele o que ele estava vivendo e fazendo, o que ele estava enfrentando, e passaram-se meses, semanas, aí passou-se anos, e depois de 1 ou 2 anos você descobriu que a primeira vez que ele entrou triste na sua casa e você não deu ouvidos e atenção a ele, ele tinha acabado de usar droga, por isso que ele chegou deprimido em casa, mas agora já fazem 3 anos que ele é um usuário. E você no primeiro dia que ele entrou triste não deu atenção a ele. Quantos estão me entendendo, queridos? Janelas se abrem. Deus está colocando nas nossas mãos uma responsabilidade paterna. Você, filho, às vezes chega em casa e o teu pai não está bem, a tua mãe não está bem, e você não dá mínima para isso, porque na verdade você está preocupado em curtir a sua vida. Você está simplesmente preocupado com os seus sonhos, os seus projetos, e você se esquece de que toda uma vida uma mãe e um pai se dedicou a você. E agora você entende que os teus amigos na rua são melhores do que a sua família dentro de casa. É um grande engano. Não são, queridos. Eu fui dependente químico durante 5 anos da minha vida, dos 13 aos 18 anos, afundado nas drogas. Já fazem 27 anos que Deus me libertou, graças a Deus por isso. Mas eu vou dizer para você, queridos, houve um momento na minha vida quando as drogas arrancaram tudo de mim, que eu entendia que os meus amigos lá fora, eles eram melhores do que a minha família lá dentro. Mas um dia, no ano de 1994, meados de 94, eu fui acometido por uma enfermidade. A minha mãe está sentada lá no fundo, ó. Dá um tchau assim, princesa. Olha lá, a excelência da criação, é aquela mulher linda. Houve um dia, queridos, que quando a enfermidade me alcançou, tudo que me sobrou foi minha mãe. Eu não tive um amigo, queridos, um amigo, quando eu estava pele e osso sofrendo lá. Eu não tive um amigo que se dizia meu amigo, que segurou nas minhas mãos. Todos eles seguiram, queridos, porque eles tinham coisas mais importantes para fazer do que cuidar de mim. Mas a minha mãe dobrava o joelho todos os dias, chorava comigo e me levava para os médicos. Fui me tratar nas clínicas em São Paulo, a minha mãe nunca largou da minha mão. Os meus irmãos, com todas as dificuldades relacionais que a gente tinha por causa das minhas drogas, os meus irmãos nunca me abandonaram. Nunca. Quantos estão me entendendo nessa manhã, queridos? Eu quero dizer algo para você. Existem questões das quais nós não podemos cochilar, porque quando nós dormimos espiritualmente, nós não sabemos aquilo que estamos perdendo, porque não é perceptível em primeiro momento.
Então eu quero finalizar com você. E eu quero falar para você. Quando Jesus, queridos, na verdade, ele diz para os discípulos: olha, vocês devem vigiar e orar, porque a carne de vocês é fraca. Jesus entendeu que existe algo em nós, seja pai, mãe, filho, seja quem for. Essa é uma palavra para todos. Existe algo em nós que deve ser vencido. E esse algo chama-se carne. Quando Jesus vence a cruz, queridos, Jesus vence a cruz quando ele venceu a própria carne. As pessoas acham que Jesus venceu a cruz quando ele venceu o diabo. O diabo Jesus venceu quando ele foi para o deserto depois do seu batismo, queridos. A Bíblia diz que Jesus foi batizado e depois ele foi para o deserto por 40 dias. Ele foi tentado pelo diabo. O diabo foi vencido por Jesus, na verdade, antes da fundação do mundo, mas para você compreender o contexto, o diabo foi vencido por Jesus no deserto. Jesus venceu a cruz quando ele venceu a própria carne. É quando Jesus está no Getsêmani com os seus discípulos e ele diz assim para Deus: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice que é a cruz. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Quando Jesus declara: todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Pai, Jesus está dizendo: a cruz foi vencida. Porque agora não importa mais o que eu penso e o que eu vou sofrer. Agora importa que eu estou deixando que a vontade do Pai soberana sobre a minha vida vai me conduzir a todo o seu propósito. Então a cruz na vida de um ser humano, queridos, ela não é vencida porque você vence o diabo. Porque na verdade o diabo não foi vencido porque você o venceu e você o vence. O diabo foi vencido porque Jesus o venceu. Agora, em relação à cruz, queridos, nós precisamos entender. Jesus disse para mim e para você: toma cada dia a sua cruz, se torne meu discípulo e siga-me. Então a cruz é vencida quando nós vencemos a nossa própria carne. Eu torno a dizer para você, eu queria chamar o Ministério de Música, por favor. Eu torno a dizer para você, queridos, eu ainda sonho em ver pessoas das quais o mundo não é digno dessas pessoas. O mundo não é digno dessas pessoas. Eu não sei como você tem conduzido a tua vida. Você poderia me dizer: pastor, dia dos pais, o senhor podia aliviar, né? Puxa vida, vim aqui para receber um presente. Você quer um presente maior e melhor do que levar você de volta para Deus? Você quer um presente maior e melhor do que trazer você de volta e entender que existe uma cruz? Não existe presente maior que esse, queridos. As pessoas nos dão presentes, nos dão tapinha nas costas, porque elas querem trazer consolo sobre o nosso ego. Mas na verdade cristianismo não é consolar o ego do homem. Cristianismo é trazer o homem de volta para Deus. Cristianismo é fazer com que Deus possa ser apresentado ao mundo através da vida daqueles que são cristãos. Então eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero orar por você. Independente se você é pai ou ainda não, eu quero orar por você nessa manhã. Quero orar em especial pelos pais, é lógico, mas eu quero orar por todos vocês. Nós precisamos entender, queridos, quando falamos de paternidade, nós não podemos permitir que o nosso relacionamento, o nosso acesso com o Pai Celestial esteja rompido. Você luta tanto para manter os teus relacionamentos físicos, queridos. Eu sei disso. Eu sei que existem pessoas que você faz de tudo para não romper o relacionamento com elas, porque você as ama. Mas meu desafio nessa manhã é fazer com que você compreenda que o maior relacionamento que você deve manter é o relacionamento com aquele que vive hoje eternamente. Não existe nada que possa superar o teu relacionamento com Deus. Pessoas, um dia, queridos, elas vão passar. É possível que algumas pessoas que você lutou e luta pelos relacionamentos, daqui uns dias elas não estarão e outras já nem estão mais com você. Eu tenho ouvido testemunhos por causa da pandemia de pessoas que foram muito amadas por alguns de vocês e já nem estão mais aqui. Pessoas que eu amava já não estão mais aqui. O Covid levou. Mas de tudo, queridos, o nosso relacionamento com Deus sempre vai permanecer. E nos dias mais difíceis da sua vida, você precisa aprender com Jesus. Você precisa aprender a pedir auxílio ao Pai. E você precisa aprender a pedir ajuda aos irmãos. Jesus diz: orem por mim e vigiem comigo. Eu quero orar por você.
Pai, nós oramos nessa manhã. Nós estamos diante de uma manhã que o nosso desejo foi mais um bate-papo, mais falar a respeito de erros e de falhas que cometemos no relacionamento contigo em primeiro lugar. Nós estamos muito mais desejosos nessa manhã, Senhor, em retornar ao princípio, ao início de tudo. Quando nós nos relacionávamos contigo sem o relacionamento estar quebrado, rompido, Senhor, o pecado fez com que o Senhor pudesse ter uma posição de morrer na cruz em favor das nossas vidas para que uma restauração existisse. E se o Senhor fez isso é porque é importante para o Senhor o relacionamento conosco. Por isso, Pai, antes de presentear qualquer homem na terra, nós queremos presenteá-lo nesta manhã, declarando, Senhor, que nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos a nossa dormência. Por 3 vezes os discípulos estavam dormindo quando o Senhor voltou. Às vezes dormimos, cochilamos, às vezes não percebemos no mundo espiritual que tudo que o Senhor tem para nós já está pronto. Senhor, na verdade a nossa carne ela é fraca, mas em relação ao pecado ela é forte, ela sempre nos tira do centro da Tua vontade. Por isso nessa manhã eu quero orar por cada pai aqui presente. Eu quero abençoar a vida dos Teus filhos de maneira incondicional. Eu quero declarar, Senhor, sobre os pais, sobre aquelas mães que são mães e pais, aquelas mães que vivem sozinhas, não têm mais o cônjuge, às vezes por causa, Senhor, de um divórcio, às vezes por causa de serem viúvas. Por conta dessas coisas, elas exercem também uma paternidade. Eu quero orar, Senhor, para que a nossa paternidade ela seja saudável. Senhor, que nós possamos nos tornar pessoas de honra na terra. Senhor, eu quero orar pelos filhos nesta manhã e declarar: se existem filhos que estão desonrando os seus pais, que não têm percebido as dores e as lutas dos seus pais, que eles possam ter discernimento e que o Teu Espírito possa ajudá-los nesse processo. Senhor, nós declaramos que nós seremos famílias, ó Deus, cheias do Teu Espírito Santo, firmadas e formadas pelo poder das Tuas mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nessa manhã nós confiamos tudo que somos e tudo que temos nas Tuas mãos. E declaramos, ó Deus, que essa palavra, ela possa mexer conosco e ela possa nos reposicionar no centro da Tua vontade. Assim o Senhor te abençoe, assim o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, o Senhor te dê a paz nessa semana e sobre você o Senhor possa trazer toda a sua vontade. Nós te abençoamos na autoridade do nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém e amém. Aleluia. Um último cântico, queridos, e depois você pode se despedir. Assim que terminarmos, vá em paz, em nome de Jesus.